Sim, os anjos estavam contentes porque tinham sido contatados de novo. Qualquer pessoa que resolvesse conversar com eles descobriria que aquela não era a primeira vez. Já haviam conversado antes, na infância, quando apareciam sob a forma de amigos ocultos, companheiros de longas conversas e brincadeiras, afastando o mal e o perigo. E toda criança conversava com seu anjo da guarda, até chegar o famoso dia em que os pais notavam que o filho estava falando com gente que não existia. Então, ficavam intrigados, culpavam o excesso de imaginação infantil, consultavam pedagogos e psicólogos e chegavam à conclusão de que a criança deveria acabar com aquele tipo de comportamento. Os pais sempre insistiam em dizer aos filhos que os amigos ocultos não existiam, talvez porque esquecessem que também eles conversavam com anjos um dia. Ou quem sabe pensavam que viviam num mundo que não tinha mais lugar para anjos. Desencantados, os anjos voltavam à presença de Deus, sabendo que não podiam impor sua presença. Mas um novo mundo estava começando. Os anjos sabiam onde estava a porta do paraíso e conduziriam para lá todos aqueles que acreditassem neles. Talvez nem precisassem acreditar. Bastava que precisassem dos anjos, e eles retornavam com alegria. Paulo passava as noites imaginando por que Valhalla se comportava daquela maneira, adiando as coisas. Cris sabia a resposta, e as valquírias também sabiam, sem que ninguém no grupo tivesse feito qualquer comentário a respeito. Cris esperava o bote. Mais cedo ou mais tarde aconteceria. Por isso a valquíria não havia se livrado deles, não ensinara o resto do encontro com o anjo. Certa tarde começaram a aparecer imensas montanhas no lado direito da estrada. Depois, o lado esquerdo também foi se enchendo de montanhas, de cânions, enquanto uma gigantesca planície de sal brilhava muito e formava-se no meio. Chegaram ao Vale da Morte. As valquírias acamparam no único local em muitos quilômetros de distância onde se podia conseguir água. Cris e Paulo resolveram ficar com elas, porque o único hotel no Vale da Morte estava lotado. Naquela noite, o grupo inteiro sentou-se em volta da fogueira, conversando sobre homens, cavalos e, pela primeira vez em muitos dias, sobre anjos. Como faziam sempre antes de deitar, as valquírias amarraram os lenços, seguraram o longo cordão formado e repetiram uma vez mais o salmo que falavam dos rios da Babilônia e das harpas penduradas nos salgueiros. Não podiam esquecer nunca que eram guerreiras. Tu venceste as batalhas com outros anjos, rezou. Me ensina a vencer. Que eu não disperse esse rebanho de 8 pessoas, para que um dia possamos ser milhares, milhões. Perdoai meus erros e enchei meu coração de entusiasmo. Me dá forças para ser mulher e homem, dura e suave. Que minha palavra seja a tua lança e que o meu amor seja a tua balança. Fez o sinal da cruz e ficou quieta, escutando o uivo de um coiote ao longe. Estava sem sono e começou a pensar um pouco em sua vida. Lembrou-se do tempo em que era apenas uma funcionária de um banco e que sua vida se resumia ao marido e aos 2 filhos. Mas vi meu anjo, falou para o deserto silencioso. Ele apareceu coberto de luz e me pediu para cumprir essa missão. Não me obrigou, não fez ameaças nem prometeu recompensas, apenas pediu. Largou tudo no dia seguinte e foi para o Mojave. Começou pregando sozinha, falando das portas abertas do paraíso. O marido pediu o divórcio e conseguiu a guarda dos filhos. Não entendia direito por que estava fazendo aquilo, mas sempre que chorava por causa da dor e da solidão, o anjo contava histórias de outras mulheres que tinham aceito as mensagens de Deus. Falava da Virgem Maria, de Santa Teresa, de Joana d'Arc. Dizia que tudo que o mundo precisava era de exemplos, de pessoas capazes de viver seus sonhos
e lutar por suas ideias. Ficou quase 1 ano vivendo perto de Las Vegas. Gastou logo o pouco dinheiro que conseguiu trazer consigo. Passou fome e dormiu ao relento. Até que um dia caiu em suas mãos uma poesia. Os versos contavam a história de uma santa, Maria Egipsíaca. Ela estava viajando para Jerusalém e não tinha dinheiro para pagar a travessia de um rio. O barqueiro, olhando a bela mulher à sua frente, disse-lhe que, embora não dispusesse de dinheiro, tinha o seu corpo. Maria Egipsíaca entregou-se então ao barqueiro. Quando chegou a Jerusalém, um anjo apareceu e abençoou-a por seu gesto. Depois de sua morte, foi canonizada pela Igreja, apesar de hoje em dia quase ninguém se lembrar. Valhalla interpretou a história como um sinal. Pregava o nome de Deus durante o dia e 2 vezes por semana ia aos cassinos, arranjava alguns namorados ricos e conseguia dinheiro. Nunca perguntou ao seu anjo se estava agindo certo, e ele tampouco disse nada. Aos poucos, conduzidas pelas mãos invisíveis de outros anjos, suas companheiras começaram a chegar. Falta apenas uma volta, disse de novo em voz alta, para o deserto silencioso. Falta apenas uma volta para que a missão seja cumprida, e eu possa voltar ao mundo. Não sei o que me espera, mas quero voltar. Preciso de amor, de carinho. Preciso de um homem que me proteja na terra, da mesma maneira que meu anjo me protege no céu. Cumpri minha parte, não me arrependo, mas foi muito difícil. Fez de novo o sinal da cruz e retornou ao acampamento. Falta apenas uma volta, disse de novo em voz alta, para o deserto silencioso. Falta apenas uma volta para que a missão seja cumprida, e eu possa voltar ao mundo. Não sei o que me espera, mas quero voltar. Preciso de amor, de carinho. Preciso de um homem que me proteja na terra, da mesma maneira que meu anjo me protege no céu. Cumpri minha parte, não me arrependo, mas foi muito difícil. Fez de novo o sinal da cruz e retornou ao acampamento. Ao voltar, reparou que o casal de brasileiros continuava sentado em frente à fogueira, olhando as chamas. Quantos dias faltam para completar 40? Perguntou a ele. 11. Então amanhã, às 10 horas da noite, no Cânion de Ouro, eu farei aceitar o perdão. O ritual que derruba os rituais. Paulo ficou pasmo. Tinha razão. A resposta estava o tempo todo debaixo de seu nariz. E de que maneira? Perguntou ele. Pelo ódio, respondeu Valhalla. Está bem, disse, procurando disfarçar a surpresa. Mas Valhalla sabia que Paulo jamais utilizara o ódio no ritual que derruba os rituais. Deixou o casal e foi até o lugar onde Rota estava dormindo. Passou carinhosamente a mão em seus cabelos, até que a menina acordasse. Talvez estivesse fazendo contato com os anjos que aparecem em sonhos, e Valhalla não queria interromper abruptamente a conversa. Rota finalmente abriu os olhos. Amanhã você aprenderá a aceitar o perdão, disse Valhalla, e em breve também poderá ver seu anjo. Mas já sou uma valquíria. Claro que é, e mesmo que não consiga ver seu anjo, continuará a ser. Rota riu. Tinha 23 anos e estava orgulhosa de caminhar pelo deserto com Valhalla. Não use a roupa de couro amanhã, do momento do nascer do sol até acabar o ritual que derruba os rituais. Abraçou-a com todo carinho. Agora pode voltar a dormir, disse. Paulo e Cris continuaram olhando o fogo durante quase meia hora. Depois, colocaram algumas roupas como travesseiro e se prepararam para dormir. Pensavam em comprar sacos de dormir em toda a cidade grande por onde passavam, mas não tinham paciência de entrar em lojas, fazer compras. Além do mais, viviam na esperança de encontrar um hotel em cada canto. Por isso, quando precisavam acampar com as valquírias, terminavam sendo obrigados a dormir dentro do carro ou perto da fogueira.
O cabelo dos dois já havia sido chamuscado várias vezes pelas fagulhas, embora nada de mais grave tivesse acontecido até o momento. O que ela quis dizer? Perguntou Chris quando já estavam deitados. Nada importante. Ele estava com sono e tinha bebido um pouco. Mas Chris insistiu. Precisava de uma resposta. Tudo na vida é ritual, disse Paulo. Para os bruxos e para os que nunca ouviram falar em bruxaria. Tanto uns como outros tentam sempre executar com perfeição seus rituais. Que os bruxos tivessem rituais, Chris entendia. E que a vida comum também tivesse, como casamentos, batizados, formaturas. Ela também entendia. Não estou falando dessas coisas óbvias, prosseguiu impaciente. Queria dormir, mas ela fingiu não ouvir a agressão. Falo que tudo é ritual, assim como uma missa é um grande ritual, composto de várias partes. O dia da vida de qualquer ser humano também é. Um ritual cuidadosamente elaborado que ele procura executar com precisão, porque tem medo de, caso quebre qualquer parte, tudo vir abaixo. O nome desse ritual é rotina. Resolveu sentar-se. Estava tonto por causa da cerveja, e se continuasse deitado, não conseguiria terminar a explicação. Enquanto somos jovens, nada é muito grave, mas lentamente esse conjunto de rituais diários vai se solidificando e passa a nos comandar. Uma vez que as coisas comecem a andar mais ou menos como imaginamos, não ousamos mais quebrar o ritual e correr riscos. Fingimos reclamar, mas nos satisfazemos com o fato de um dia ser igual ao outro. Pelo menos não existe o perigo inesperado. Dessa maneira, conseguimos evitar qualquer crescimento interior ou exterior, exceto aqueles já previstos pelo ritual. Tantos filhos, tais promoções, tais conquistas financeiras. Quando o ritual se consolida, o homem passa a ser o seu escravo. Acontece também com os bruxos e magos? Claro, usam o ritual para o contato com o mundo invisível, para destruir a segunda mente e entrar no extraordinário. Mas também para nós, o terreno conquistado torna-se familiar. É preciso partir para novas terras. Entretanto, qualquer mago, qualquer bruxa, tem medo de mudar de ritual. Medo do desconhecido, ou medo de que novos rituais não funcionem. Mas é medo irracional, fortíssimo, que jamais desaparece sem uma ajuda. E o que é o ritual que derruba os rituais? Como o mago não consegue mudar seus rituais, a tradição resolve mudar o mago. É uma espécie de teatro sagrado, em que ele precisa viver um novo personagem. Ele deitou-se de novo, virou para o lado e fingiu dormir. Podia ser que ela pedisse mais explicações e quisesse saber por que a Valquíria dissera ódio. Nunca no teatro sagrado os sentimentos baixos eram invocados. Ao contrário, pessoas que participavam dele procuravam trabalhar com o bem, viver personagens fortes, iluminados. Assim, se convenciam de que eram melhores do que pensavam, e quando acreditavam nisso, suas vidas mudavam. Trabalhar os sentimentos baixos significaria a mesma coisa. Ele terminaria se convencendo de que era pior do que imaginava. Terminado o ritual, o silêncio desceu sobre o acampamento, e todos foram dormir, menos Valhalla. Ela afastou-se um pouco do lugar e ficou um longo tempo contemplando a lua no céu. Pediu ao arcanjo Miguel que continuasse a aparecer para ela, dando os conselhos certos e ajudando a manter sua mão firme.